Boa noite! Eu sou Ana Flores e aqui eu falo tudo sobre os florais de Bach. Eu venho ensinando pessoas comuns a utilizarem a terapia floral para curar as suas dores emocionais em casa, com a sua família, sem precisar recorrer a produtos prontos de balcão ou até mesmo a um terapeuta, assim como era a intenção do criador Eduard Bach. E o tema de hoje é os florais no mundo corporativo. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou aproveitar já que a gente está iniciando essa live e eu vou encaminhar para algumas pessoas para relembrá-las que já estou no ar. Se você sabe ou conhece alguém que também gosta dos florais, eu peço encarecidamente que vocês também enviem uma notificação para que essa pessoa consiga estar acompanhando este momento aqui comigo também, tá bem? Prontinho. E aí, quem de vocês já vivenciou essa parte de trabalho nas empresas, tendo que cumprir metas, precisando aí trabalhar sob pressão, com os pensamentos sempre muito ativos, tendo essa parte racional muito estimulada, extremamente exigida, né? E é assim que acontece no mundo corporativo, né? O que nós mais ouvimos falar é realmente esta questão de muita pressão, muita exigência. Boa noite, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. E realmente não é nada fácil, né? Você ter que atingir uma meta em tanto tempo, com data e hora marcada. É uma sensação de extrema pressão, é uma exigência energética bem alta. E a gente precisa estar recorrendo a maneiras de aliviar esta pressão. Muitos utilizam exercícios físicos, uns momentos de lazer, outros esquecem que precisa de momentos de lazer. E nós também falaremos de essências que ajudam nisso, tá? Outros recorrem a bebida, outros recorrem a cigarro. Não tem aquele funcionário que toda hora precisa estar indo fumar para descarregar aquela pressão que ele vem passando naquele ambiente de trabalho? Diz para mim se você não lembrou de alguém. Se você trabalha em empresa, é muito comum, né? E outros descarregam toda essa pressão naquele happy hour regado de muita bebida para tentar o quê? Aliviar, né? Então, não tô julgando, não tô falando que é errado, é bacana, é precisa socializar, mas quando você percebe que isso está demais, você precisa estar recorrendo a algum tipo de equilíbrio energético que possa te auxiliar a conviver ou a lidar melhor com essa pressão que o mundo corporativo exige de seus funcionários, exige também dos patrões, dos empresários. E os florais, sim, são excelentes para que você consiga. Boa noite, pessoal, boa noite. Para que você consiga ter um equilíbrio, uma flexibilidade e resolver com mais tranquilidade, mais assertividade, todas as demandas que esse mundo corporativo exige daqueles que estão envolvidos ou que vivem disso, tá certo? Boa noite, boa noite. Já temos aqui uma pergunta. Tem ansiedade? A que se trata? Sim, Pedro. Eu vou estar falando hoje de um tipo de ansiedade que as pessoas que vivem no mundo corporativo, né, que tem essa questão muito
de trabalho racional, elas desenvolvem. Tem essências florais que ajudam nisso. O que você vai fazer aqui comigo? Você vai observar se as características que eu vou dizer são as características que você sente, que você vive. Se estas forem, a tua ansiedade vai conseguir ser tratada, controlada e sim, muitas vezes curada com a essência floral que eu tô colocando hoje. A terapia de floral de Bach, ela trata a pessoa, ela trata a emoção, né? Por isso que eu tô dizendo para você, e Pedro que me fez a pergunta agora, que você precisa estar observando se as características emocionais que eu vou estar colocando aqui hoje são a sua, senão a gente precisa ver outra essência floral que trate o que você está vivendo, tá certo? Fica comigo, porque lá no final, tem um tempinho ainda, se a gente não tiver encontrado a essência que trate essa tua ansiedade, a gente conversa mais um pouquinho para solucionar isso para você, tá bom? Então vamos lá, gente. A questão aqui, já vou começar aí desabrochando o que o nosso participante perguntou sobre ansiedade. No mundo corporativo, é muito comum essas pessoas, esses funcionários, esses chefes, esses patrões, eles desenvolverem uma ansiedade que é aquela da preocupação para resolver os problemas, para resolver as demandas que esse mundo corporativo exige, né? Esse tipo de preocupação é aquela que desenvolve pensamentos repetitivos, de que a pessoa ela acaba tendo só aquela preocupação como assunto do dia a dia. Até ela resolver, ela só fala sobre aquilo. É aquele típica pessoa que chega em casa e vai jantar e na mesa ela só sabe falar sobre aquele problema que está incutido na cabeça dela, que ela precisa urgentemente resolver. Essa ansiedade, ela causa pensamentos que podem se repetir durante o sono. Então, uma pessoa que pode desencadear insônia, né, ter dificuldade para dormir, ou quando ela dorme, ela acorda pensando neste mesmo assunto, neste mesmo problema, nesta mesma preocupação, né? Então vejam bem, no mundo corporativo é muito comum esse assunto ser uma meta que ela precisa alcançar. Mas também pode ser um contrato que ela precisa entregar, que ela precisa desenvolver, que ela precisa finalizar, né? Diferentes assuntos. A questão aqui é um pensamento repetitivo, um assunto que a pessoa ela não consegue encontrar solução com clareza, porque são tantos pensamentos na cabeça que a solução ela parece não ser simples. A solução ela não chega até a pessoa, porque é muito trabalho energético, trabalho racional, mental, tá? Então nós precisamos de uma flor que ela vai trazer o quê? Clareza da mente, que ela vai trazer como se fosse uma varredura de todos aqueles turbilhões de pensamentos repetitivos que a pessoa desenvolve, tá certo? Para este tipo de pensamento, a gente utiliza a essência que se chama White Chestnut, tá? White Chestnut, ele é uma flor e ela vai estar tratando deste tipo de pensamento. Deixa eu ver aqui o que o Pedro falou. A minha ansiedade é de pensamentos negativos, preocupação que vai acontecer alguma coisa e sentir várias coisas, como falta de ar, dor de cabeça, fraqueza, medo de sair pela rua para não passar mal.
Veja bem, se esses pensamentos negativos, eles são muito repetitivos, Pedro, o White Chestnut, ele pode te ajudar, ok? Mas, quando nós temos pensamentos negativos, é muito comum nós utilizarmos juntos uma outra essência que se chama o Willow, tá? Eu vou colocar aqui para você, você anota, tá, Pedro? Anota esses 2 nomezinhos que eu tô colocando aqui, que lá no final eu vou te explicar como é que você faz para solicitar na farmácia de manipulação. O Willow também é uma essência muito comum de ser utilizada no mundo corporativo, porque as pessoas que trabalham, né, com essa parte racional muito forte, também é comum elas se tornarem, por certas vezes, pessimistas. Agora, na época da pandemia, está ainda mais comum, devido à alta dos preços de mercadoria, dos aluguéis, difícil de estar realmente colocando tudo em ordem, né? Tá faltando tudo em vários departamentos. Então, o que eu percebo é que as pessoas elas estão se tornando um pouco mais pessimistas, né? E quando a pessoa ela se torna pessimista, você percebe que muitos dos assuntos que ela fala é meio que como se fosse uma reclamação do que está acontecendo, mas é uma reclamação, como que eu posso te dizer? É uma reclamação vitimista, é uma reclamação doída, é uma reclamação sem movimento, sem muita esperança. Então, nós utilizamos o Willow junto, tá? E ali, Pedro, você comentou que você sente medo de que vá acontecer alguma coisa contigo, né? Então tu tem medo de sair pela rua porque tu acha que talvez tu passe mal, né? Uma preocupação que vai acontecer alguma coisa. Quando tu tem uma sensação de que alguma coisa ruim vai te acontecer, esse é um tipo de um medo de algo que você não sabe explicar. Se for este o caso, Pedro, medo de algo que você não sabe explicar. É como se você antecipasse uma desgraça, né? Ah, vai acontecer alguma coisa, então eu não vou sair de casa. Ah, eu não vou lá porque eu acho que a energia não tá boa, por exemplo. É muito comum a gente ouvir esse tipo de frase. A gente utiliza o aspen, que é uma outra flor, que ela traz essa proteção contra o medo de coisas que você realmente não sabe dar nome, tá? Então, anota esses 3 nomezinhos, tá, Pedro? Esse último, aspen, ele não é muito comum no mundo corporativo. Eu tô mais aqui explicando isso por causa da pergunta do Pedro, tá? E aí, gente, vou dar continuidade aqui, né? Quando a pessoa tem muitos pensamentos repetitivos, o que acontece? Essa energia mental, ela acaba ficando muito aqui no racional e ela não vê saída. É onde começa a desenvolver os nódulos, os nós energéticos, tá? Como que esses nós energéticos, como que você vai saber que você tem nós energéticos, né? É aquela dor nos ombros de tensão, de rigidez, né? É uma energia que ela não consegue se exteriorizar. É a dor de cabeça muito mental. É a dor na mandíbula, no maxilar. Bruxismo pode acontecer também. Boa noite, pessoal, boa noite. Pode acontecer dores na coluna também, ok? Dor atrás dos olhos, tudo que é muito aqui na parte superior do nosso corpo. Na medicina chinesa a gente chama de aquecedor superior, né? Você tá aquecendo muito essa parte superior do seu corpo, trazendo bloqueios energéticos. Então, esse excesso de pensamentos muito comum nas pessoas que trabalham em empresas,
que têm metas para serem alcançadas, que precisam resolver algum problema e elas desenvolvem essa preocupação repetitiva. Então a gente vai utilizar a flor White Chestnut, ok? E o que o White Chestnut vai trazer? Vou repetir: clareza mental, ok? Desbloqueio energético dessa parte superior, então fazendo com que o teu fluxo energético ele reinicie para conseguir sair desse centro sem saída. Então você começa a exteriorizar melhor esse teu emocional e as dores de cabeça diminuem, a dor no corpo diminui, a dor nos ombros diminui. Se for o teu caso de pensamentos repetitivos, comum daquela pessoa que dorme e acorda pensando naquele problema ou não consegue dormir por causa daquele problema, tá? É como se fosse um disco repetitivo que fica só na mesma faixa. Ele tá com um probleminha e ele fica sempre voltando na mesma faixa. Aí a gente vai utilizar o White Chestnut, ok? Outra coisa. As pessoas que precisam do White Chestnut, que você percebe essa rigidez, essa repetição mental, a gente recomenda fazer alongamentos. Por quê? Porque o alongamento ele ajuda também no desbloqueio energético, tá certo? Se vocês ouvirem gatinho, gente, é porque surgiu 2 gatinhos aqui em casa. Enquanto eu não acho para quem doar, eles estão aqui comigo, tá? Então eu peço desculpas, mas vai ter miado hoje. Não tem como eu largar em qualquer lugar, né? Tem que cuidar dos bichinhos. As pessoas que precisam do White Chestnut também, por esse excesso de trabalho mental, elas costumam ter dificuldade de concentração e falta de memória também, tá? O que o Pedro falou aqui? Eu sou uma pessoa muito elétrica, então há 2 anos atrás eu tive ansiedade que fiquei quase de cama. Então agora eu sofri um acidente de moto, estava passando tudo bem e agora bateu a ansiedade. Sabe o que é isso um pouquinho? Que você comentou em 2 coisas. Percebam, o pessoal que está aqui comigo, que está assistindo, observem as palavras. Por isso que eu sempre digo que você precisa prestar atenção no que você sente. Eu sou uma pessoa muito elétrica. Primeiro ponto. E ele sofreu um acidente, provavelmente está de cama, né? Ou quase ficou de cama, teve que diminuir a demanda cotidiana dele, né? A rotina dele. E daí bateu a ansiedade. Qual que é o nome disso, gente? Impaciência, tá? Então, Pedro, uma essência que você precisa estar utilizando junto é o Impatiens, tá? Ó, vou colocar aqui e você vai anotando. Porque o Impatiens, ele é uma essência que nós também utilizamos no mundo corporativo para as pessoas que são muito elétricas. É aquela pessoa que fica na mesa com os dedinhos assim batendo na mesa, que não vê a hora de que o outro faça o trabalho, que ele depende daquele trabalho para dar continuidade no dele. Então a pessoa fica impaciente, às vezes ela faz pelo outro porque ela acha o ritmo do outro muito lento. É aquela pessoa que fica com a perninha mexendo toda hora. É a pessoa que apressa os outros. Pedro, tu deve estar te reconhecendo nessas características que eu tô falando. E se não se reconhecer, então você me dá mais detalhes, tá? É aquele chefe também que apressa muitos funcionários, né? Então você percebe que a pessoa ela vive em um ritmo de urgência. E por isso o ritmo dos outros parece ser muito lento. Ela tem muita pressa sempre. E ela sempre tem muita coisa para fazer.
É a típica pessoa que diz que precisa de 48 horas, que o dia não devia ter 24 horas, mas sim 48 horas. Então, nós precisamos da essência floral em Pátins. Neste caso do Pedro, é a essência de tipo dele. O que é a essência de tipo? É a essência que vai tratar a personalidade dele. Junto, o White Chestnut, para os pensamentos repetitivos, vai estar tratando uma situação que ele está vivendo. O Willow, para os pensamentos negativos, também vai estar tratando a situação. Mas o Empatins é uma essência que normalmente vai estar nas fórmulas florais que o Pedro tomar. Por quê? Porque é a personalidade dele. O floral não vai mudar a personalidade, ok? Mas ele vai trazer a virtude daquela personalidade. Então, se neste momento a impaciência dele está trazendo prejuízos para que o corpo dele se recupere, né? Para que ele compreenda que o tempo dos outros não é o tempo dele, porque a gente tem como mudar mudar os outros a gente não consegue, não é mesmo? Isso a gente vem repetindo há bastante tempo. Portanto, ele precisa das virtudes da paciência. Se ele está demonstrando a impaciência, ele também tem a paciência, mas a impaciência está se sobressaindo nesse momento. Com a flor do Empatins, a gente consegue trazer o equilíbrio, tá certo? Ok. O que mais, gente? Vamos lá. Então, o Empatins, que eu acabei de escrever aí para vocês, pode estar sendo utilizado para aqueles chefes, né, das empresas que eles acabam apressando demais os seus funcionários e, por vezes, devido a essa impaciência, tomam decisões não tão boas, né? Decisões muito impulsivas, acabam se tornando pessoas muito impulsivas por sua pressa, e isso com toda certeza pode trazer prejuízos aí para sua empresa. Então, se você demonstra características de impaciência, esta sensação de sempre estar vivendo em emergência, em urgência, o Empatins pode estar lhe ajudando bastante, ok? E agora, para aqueles funcionários que estão com um pouquinho de descontrole emocional, né? Que percebem que estão explodindo com seus colegas, ou às vezes em um atendimento acabam sendo grosseiros com um cliente, que estão realmente perdendo a serenidade durante o trabalho e acabam chorando descontroladamente, gritando descontroladamente, comendo compulsivamente, fumando compulsivamente, bebendo compulsivamente, né? Tudo que você percebe que você perdeu o controle sobre a tua emoção e você explode, a gente vai estar utilizando o Cherry Plum, ok? Vamos lá, ó. Cherry Plum. Já vou ler o que você escreveu, tá, Pedro? O Cherry Plum, ele é a flor que vai estar trazendo esse autocontrole emocional e mental, tá? Também é bem comum utilizarmos para aquelas pessoas que têm pensamentos suicidas, né? É aquele pensamento de que você vai fazer mal para o outro ou mal para si mesmo. Então isso demonstra o quê? Uma falta de controle, não é mesmo? E quando temos a falta de controle, aí a gente utiliza a essência chamada Cherry Plum, que obviamente no mundo corporativo você precisa ter controle sobre as suas emoções. Caso contrário, você pode arruinar grandes negociações, você pode trazer desconforto no seu ambiente de trabalho ou até mesmo grandes brigas, né?
O que o Pedro falou ali? Vamos ver? Agora, por que sentimos dor de cabeça, fraqueza, meio triste, não ter atenção em nada? Qualquer dor que aparece fica preocupante para mim. Eu não consigo controlar minha mente. Então, Pedro, essa tua frase de eu não consigo controlar a minha mente é a essência do White Chestnut que vai estar tratando, tá? Todos esses pensamentos que invadem a tua mente, você não consegue afastar elas, você não consegue acalmar elas. É o White Chestnut que eu escrevi lá em cima, espero que você tenha anotado, porque você vai precisar desses nomes anotados para fazer o seu floral. Não precisa de receita médica. Então, você anota, tá? Corre a barrinha lá para cima e vê o que eu escrevi. O White Chestnut é o que traz esse controle mental. E você precisa do Cherry Plum junto, tá? Tudo que traz o descontrole, tá? Bom, boa noite, pessoal que tá entrando. Vamos dar continuidade. Fiquem à vontade para colocar as suas dúvidas. Eu vou respondendo aqui durante também. Se eu focar muito nas coisas, eu fico tonto, fico querendo passar mal. Tem bastante de Cherry Plum aí, tá? Bastante, porque esse descontrole mesmo, às vezes tu pode até ter essa palpitação, angústia no peito, isso tudo é bem do Cherry Plum, tá? Fica tranquilo e, por favor, tome o floral, porque daqui a um mês eu tenho certeza que você vai me dizer que teve ótimos resultados e que mudou bastante coisa no teu comportamento, tá? Qual é a outra essência que a gente pode utilizar no mundo corporativo, gente? O Larte, né? Uma dos relatos mais comuns eu ia falar multinacionais, né? Mas é isso mesmo. No mundo corporativo é o que? A humilhação, né? A humilhação proveniente de chefes, a humilhação que vem dos próprios clientes nas negociações, as frases de baixo calão que por vezes podem vir a atingir os funcionários, né? Ou um trabalho que esse funcionário ele entregou e que se esforçou tanto para realizar e de repente o seu superior não gostou, não aprovou e aí utilizou de palavras, de frases muito humilhantes. Isso é muito comum. E aí, qual essência floral a gente vai utilizar para alavancar de novo a autoconfiança desse funcionário? Precisamos utilizar o Larte, tá? O Larte é aquela flor que trabalha a nossa autoconfiança. Quando nós começamos a nos comparar com outras pessoas, sentindo aquele complexo de inferioridade, é o Larte que precisa estar sendo utilizado para despertar em você o seu potencial de confiança, lembrando da potência que você é, da criatividade que você tem dentro de ti e das infinitas possibilidades que você tem de realizar os teus sonhos, tá? É o Larte que nós precisamos utilizar quando você perdeu a confiança em si mesmo, achando que não é capaz, digamos, de ser promovido ou de se alistar para aquela vaga melhor que abriu na empresa, porque você não acredita que você seja capaz. Dá força para o teu colega, mas para você que queria tanto, às vezes você esquece. Utilize o Larte, tá bom? Oi, Manu! Boa noite, querida! Vamos ver aqui, tem mais perguntas. Pedro, ó, vou escrever aqui os 3 que tinha falado pra você, tá? Ó, é o White Chestnut, o Willow, eita, o Cherry Plum,
Anota esses 3 nomes, tá, Pedro? No final da live eu vou te explicar como é que você vai fazer. Isso são gotinhas, um frasco com gotinhas, tá? Que você vai tomar 4 vezes ao dia. Eu vou explicar lá pro final, porque daí todo mundo que já anotou os florais com os quais se identificou vai fazer da mesma forma. O que muda, o que tem dentro do frasco são as essências, tá bom? Tinha mais uma pergunta aqui. Aqui, ó. AK. A tensão do trabalho, home office, está me gerando crise de ansiedade. Qual floral? Então, K, essa tensão, como eu falei... Oi, Lise, tudo bem? Ela é normalmente tratada com White Chestnut, mas eu falei com ele lá no início do vídeo, eu vou te dar uma pincelada aqui para eu conseguir dar continuidade para as outras emoções, mas se essa tua ansiedade ela for de pensamentos repetitivos, de pensamentos que estão te atormentando, daquele que você não consegue controlar o que vem na tua mente, você fica sempre batendo na mesma tecla, essa pressão de metas, de ter que alcançar a meta que te exigem, né? Isso normalmente traz esses pensamentos repetitivos, daí é a essência White Chestnut, tá? Mas eu vou falar agora de uma outra que também pode ser o caso das pessoas que têm as tensões. Pedro perguntou, são naturais isso, né? Sim, os florais, eles são as essências, né, que vêm dos florais, ela é uma essência vibracional, ela mexe no teu corpo energético, né? Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo mental e nós temos um corpo energético, tá? Esse corpo energético, normalmente, ele não é trabalhado com os remédios alopáticos que você compra numa farmácia. E daí, a dor de cabeça, ela pode ser resolvida com analgésico, né? Mas, digamos, como eu acabei de falar, aqueles pensamentos repetitivos, nenhum analgésico vai fazer equilibrar, vai dar clareza, vai acalmar esse tormento mental. Porque isso está no teu corpo energético, é uma frequência vibracional, né? Que nós não enxergamos, mas que ela está em tudo, é a energia de tudo, ela está, e você se alinha a ela e você começa a captar essas emoções negativas. Então, as flores, elas possuem virtudes, qualidades emocionais. E cada florzinha dessa, ela se alinha a uma emoção que você apresenta. Então, no caso de pensamentos repetitivos, é o White Chestnut, tá? Paola perguntou, para ela focar no trabalho, poderia ser o clematis? Depende, por que ela não está focando no trabalho? O clematis, Paola, é utilizado quando você não tem concentração, porque os teus pensamentos estão sempre lá no futuro. Você idealiza um futuro melhor, você idealiza como você quer que seja no teu trabalho, como que vai ser a tua apresentação. É como se você vivesse num mundo imaginário. E aí fica difícil de você se concentrar. É muita criatividade, é uma criatividade fora do controle. É normalmente aquela pessoa que você olha pra ela e ela tá assim. Você percebe que ela tá em outro mundo, tá? E você chama, a pessoa não te escuta, porque ela tá lá no outro mundo dela. Isso é clematis. Aí tudo bem, aí você pode utilizar para ela conseguir focar. Mas, se ela não consegue se concentrar, porque ela tá com uma coisa que ela tá, um pensamento, um problema que ela tá, esqueci a palavra, martelando, aí é o White Chestnut, porque o martelar é o pensamento repetitivo. Por isso que a gente precisa ver o que não tá deixando ela focar no trabalho. Qual dessas duas características é a dela, Paola?
Aí você consegue ver. Outra pergunta. Outra essência, tá? Se a tensão da pessoa é porque ela não respeita os limites do próprio corpo, é aquele funcionário que não tem hora para acabar o serviço, é aquele funcionário que faz o trabalho dele, faz do outro, adora se sentir útil, leva trabalho para casa. Agora, nessa questão do home office, como disse a nossa outra participante ali, vara a noite trabalhando no computador, porque é uma pessoa que tem uma personalidade, muitas vezes, que faz de tudo para conseguir o sucesso, né? Então, não pega atestado, trabalha super doente, não tira férias, esquece de si mesma, né? E isso não é só no trabalho, isso é um tipo de personalidade, né? Normalmente é aquela pessoa que faz tudo em casa, é muito prestativa, mas nunca admite o cansaço, porque sempre pensa que o corpo vai aguentar um pouquinho mais. Para isso a gente utiliza uma essência que se chama Oak, tá? Deixa eu voltar ali para ver de quem que foi essa pergunta. A Camila Barros. K. Então, você precisa perceber da onde é que tá vindo essa tensão, por qual tipo de comportamento. Se você puder me dizer aqui, vai ajudar bastante, tá? Então, se essa tensão vem porque é uma pessoa que realmente ela exagera na prestatividade dela, ela exagera ultrapassando os limites do corpo dela, então é claro que vai ter que causar tensão, né? É uma rigidez metódica, é uma pessoa que ela sempre vai estar fazendo tudo da melhor maneira possível, mas sem respeitar os limites do próprio corpo, sem respeitar a saúde. É aquela pessoa que cai de cama e fica chateada porque está de cama e não pode continuar fazendo as coisas que fazia pelos outros, tá? Muito comum esse tipo de personalidade nas pessoas da geração da década de 20, né? Que foram criadas, as mulheres principalmente, tá? Para servir, né? E aí é aquela mãe, aquela avó que a gente percebe que não para, tá? Mas não é do Patins. Isso é uma pessoa Oak, tá? Como eu escrevi aqui em cima. Oak é similar à palavra work, né? Então veja bem, o Oak ele é um carvalho, tá? E o carvalho é uma madeira que vai durar muitos, muitos e muitos anos. E a pessoa que representa, que expressa esse tipo de personalidade é exatamente essa. Ela pensa que ela nunca vai quebrar. E por isso ela ultrapassa os limites do corpo dela. Trabalha muito, muito mesmo. Então, este tipo de comportamento emocional, quando ele é em excesso, vai trazer prejuízos para essa pessoa. E aí a gente precisa estar trazendo um Oak para ela, para que ela tenha mais flexibilidade na sua maneira de ver a vida, não tão rígida, e olhando para si, lembrando que ela precisa se cuidar, precisa dar atenção para si e viver a vida, né? Não só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tá certo? Cherry Plum, falei do Oak, falei do White Chestnut. Ah, tá. Aqui, ó, gente. Outra dica também que eu quero dar pra vocês. Não é só tomar o floral no mundo corporativo, tá? Aqui a live de hoje fala sobre o mundo corporativo, então vejam bem. A nossa amiga ali que falou que trabalha em home office, né? O que você faz? Você utiliza borrifadores de floral também no teu ambiente de trabalho, tá? Isso vai ajudar muito a harmonizar essas frequências energéticas que estão no ar.
para que você se desalinhe, se desajuste a essas frequências. Então, toma o floral via oral, mas também borrife, né? Utilize o floral em forma de borrifadores para auxiliar também nesta tua cura emocional, tá bom? E a última essência que eu tenho para hoje, gente, caberiam várias outras no mundo corporativo, tá? Mas eu estou pincelando algumas, para também não tomar todo o tempo de vocês. Se a pessoa ela se sente exausta mental e fisicamente, né? Então é aquela pessoa que trabalhou e ela sente que ela não tem mais forças para nada. E isso traz muito desânimo, né, no serviço. A pessoa não tem vontade de levantar da cama, a pessoa ela também fica com falta de concentração porque ela está extremamente cansada. Aí a gente precisa trazer um revigorante para o corpo. É natural a gente tomar complexos vitamínicos, né? E energeticamente a gente vai tomar o olive. O olive é um floral que vem da oliveira. E quem aí não conhece os benefícios do azeite de oliva? Então é maravilhoso, gente. Eduard Bach, o criador desse sistema, ele conseguiu extrair a parte energética de várias plantas que hoje a gente utiliza, né? Eu tô falando do olive, nessa parte alimentar e que já são comprovados, né? Como são bons para nós, como trazem benefícios. O olive, ele vai estar trazendo essa revigorização energética, tá? Trazendo mais disposição e mais ânimo mental e físico para essa pessoa que se sente esgotada nesses dois quesitos, tá bom? Agora eu quero que vocês tirem as suas dúvidas. Enquanto vocês digitam dúvidas, se não tiver dúvida eu peço que coloque o joinha, eu vou explicar como que vocês vão fazer o seu floral. Com os nomes das essências anotadas, vocês irão até uma farmácia de manipulação. Primeira pergunta que vocês vão fazer: se essa farmácia ela trabalha com florais de Bach, tá? Então aqui, ó, se trabalha com florais de Bach, ok? Se essa farmácia trabalhar com os florais de Bach, eles sabem exatamente como que precisa ser feito o frasco, mas eles precisam saber quais as essências que você quer no seu frasco. Então você vai mostrar esses nomezinhos dessas flores que eu passei aqui, e aí você consegue solicitar o teu frasco de 30 ml para a farmácia de manipulação. Costumamos utilizar um conservante, tá? Para que o teu frasco tenha validade aí de 1 mês, tá? Para quem não tem problema com álcool, que pode ingerir álcool, nós utilizamos o brandy. O que é o brandy? O brandy é um conhaque que ele é feito lá na região da França, por isso ele recebe esse nome brandy, né? Então é um conhaque e ele é utilizado como conservante dos florais, tá? Se a pessoa não pode ingerir álcool por diversos motivos, você vai pedir como conservante o vinagre de maçã, o que não tem um gosto muito bom, ou então a glicerina vegetal, que vai deixar o teu floral levemente doce, tá? E tanto o brandy quanto o floral, quanto a glicerina vegetal, você pede numa porcentagem de 20%, tá? Então, o que vai dentro do teu frasco? O que vai dentro do teu frasco? Vai ir 2 gotas de cada essência, que você colocou ali o nomezinho, tá? Vai ir 20% do conservante e o restante todo é água mineral, tá? Pedro, já respondendo, como são essências vibracionais, elas não possuem propriedades farmacológicas, não é retirado das flores,
nenhum princípio ativo farmacológico, não tem efeitos colaterais, tá? Porque mexe apenas de campos energéticos, tá? Por isso, inclusive, nós não podemos deixar os frascos encostados em eletrônicos, em eletrodomésticos, porque aqui dentro, gente, tem uma essência vibracional. Então, tudo que tem uma frequência de ondas, né, de raios que a gente não consegue ver, pode interferir, principalmente se forem frequências negativas. Então, vamos dar um exemplo. Não deixa do lado de uma TV que está passando um filme de terror. Não deixa do lado de um celular que está passando uma música triste. Porque tudo isso tem ondas e podem interferir no teu floral, tá certo? É nessa questão que a gente não quer que tire as propriedades, essas virtudes, essas qualidades que estão nessas flores que a gente coloca aqui dentro. A Manu já toma, então ela tá dando a opinião dela aqui, né? Quem toma floral, normalmente, não vai querer parar. Porque os benefícios são tantos que você começa a perceber depois do primeiro frasco. Não tenha pressa de querer ver os benefícios já nas primeiras dias, tá? Ele demora em torno de 20 dias. Depois do primeiro frasco, você entra em contato para dizer para mim como que foi os resultados, mas você vai ter que dar continuidade, porque o floral, ele é como se fosse um transformador energético. Então, ele vai estar pegando esse teu comportamento negativo e vai estar transformando no positivo que está ali dentro. Nós tomamos 4 gotas 4 vezes no dia, ou sempre que necessário. Tomou 4 gotas no dia, mas você está se sentindo angustiado. Você vai tomar as gotinhas quando está angustiado, tá? Você tá com medo? Vai tomar as gotinhas. Tudo que é negativo, que você se sente mal, que se sente pesado, que se sente bloqueado, que se sente triste, que se sente desanimado, você vai tomar as gotinhas. Porque as gotinhas, elas são um estímulo para o teu corpo lembrar do positivo que tá aqui dentro, tá certo? Então, 4 gotas, sempre 4 gotas. 4 vezes ao dia ou mais, sempre que necessário. Pelo menos 4 vezes ao dia, tá? Porque isso é um estímulo. Tem que lembrar o teu corpo que você quer fazer essa mudança para o positivo, tá bom? Dúvidas, pessoal? Vamos lá, podem colocar. Tem mais dúvidas? Da Manu. Manu já tá acabando, Manu? Meu Deus. Tá que nem eu, a gente quase come floral. O tempo médio de um floral durar é 20 dias, 30 dias, tá? Ele dura 1 mês, justamente porque esse é o tempo que ele tem que estar acabando. Se você tá tomando certo, ele vai terminar em 1 mês, ou menos. Tá certo? Mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. E eu já vou pedindo, gente, se vocês gostaram dessa live, compartilhem pra mim, me nomeiem, compartilhem lá no story. Por quê? Porque essa live pode ajudar outras pessoas. E o floral é uma coisa tão simples, é tão acessível, né? Um frasco gira em torno de R$30. Você não tá pagando aqui por uma consulta, né? Eu tô fazendo as orientações de coração aberto. Edward Bach, o criador, ele queria que todas as pessoas conseguissem escolher as suas essências, fazendo o quê? Esse retorno para dentro, né? Essa visão, esse autoconhecimento, saber o que está sentindo. Por isso que eu tô aqui orientando vocês, porque eu sei que todos somos capazes, né? Vocês não estão se formando terapeutas, vocês não vão sair por aí querendo cobrar para orientar um floral. Vocês podem, no máximo, né, orientar um amigo depois de vários estudos, dizer que tem aqui o canal,
mas aqui estamos para conseguir o melhor, né? Sermos melhores, nos evoluirmos. Ok? Gente, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês me mandam um direct também, que assim que possível eu respondo. Eba! Viva Pedro! Parabéns, parabéns! Você vai ver, muda muita coisa mesmo, tá? E coloca aquelas 3 essências e depois me conta daqui um mês o que você sentiu de mudança. Mas precisa tomar corretamente, tá certo? Se você não tomar, não vai ter estímulo, tá? Precisa do estímulo várias vezes ao dia. Então, tá certo. Gratidão, pessoal. Tenham uma excelente noite. Que todos os anjos de luz estejam presentes com vocês, no sono de vocês, e que a gente sempre lembre que estamos aqui para evoluir, para sermos melhores do que ontem, tá bom? Um beijo e até quinta, não, hoje é quinta já, até segunda-feira, 8h20 da noite. Toda semana, segundas e quintas, às 8h20, eu estou aqui para explicar melhor para vocês sobre o mundo dos florais. Um beijo, tchau, tchau!